Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com nossas lives de 18 e 6 e abrimos caixinhas, né, para as pessoas fazerem perguntas e hoje vamos respondê-las. Chegaram algumas perguntas, as mais recorrentes, vamos trazer as respostas aqui hoje. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá todo mundo, ó, tô até de casaco, hoje tá frio em Eu ia Salvador. falar isso agora, a primavera chegou ontem, né, um solzão. Ontem, antes de ontem, muito sol aqui, calor, inclusive, muito intenso antes de ontem, mas hoje uma ventania e uma chuvinha, né, para Pois é, esfriar um pouco aqui. uma chuvinha, né? Vamos responder as Ah, perguntas, né, que vamos, Alex, eu penso assim, até que a gente podia começar a fazer isso sempre, né? Deixar uma caixinha, né? Já combinar aí com as pessoas que seguem a gente. boa Ó, noite, Ícaro Ícaro. entrou aí. Boa noite, Ícaro. Deixar já uma caixinha para as pessoas que seguem a gente para a cada 15 dias, né? Deixar lá suas perguntas e a gente trazer essas discussões aqui, né? Porque a gente tem tanta pergunta cotidiana sobre esses temas, né? Com certeza, com certeza. Eu selecionei algumas aqui que ficaram no nosso stories. Estão aqui na minha frente, né? Você travou, não foi você ficou parada, pensei que você tivesse travado. Não, Mas aí a gente pode começar, né? Pela ordem. Eu tenho a primeira aqui. Posso fazer? tem uma que chegou agora que eu não sei se você já viu, talvez eu possa que eu Vamos, entrei então, aqui antes, vamos por ela. talvez eu possa começar por essa e depois Vamos lá. a gente fala das outras que a gente selecionou. A primeira é até engraçada, o jeito que a pessoa pergunta, né? Mas afinal de contas, o que é esse tal de Animus Domini? Aí, no baianês, quem é esse brother, né? É, afinal de contas, o que é isso? Vamos lá, né? E São aí a gente. A primeira coisa que eu acho importante a gente falar é assim, que na verdade a gente identifica, né? A gente analisa. Ó, o Paulo entrou aí, boa noite, Boa Paulo. noite, A Paulo. gente identifica se é Animus Domini ou não. A primeira análise é feita por exclusão, sabe, Alex? E a primeira análise feita por exclusão é saber se existe algum vínculo impeditivo de caracterização de ânimos domini. Betânia, o que é esse vínculo impeditivo? Um aluguel, um comodato, uma, alguma relação obrigacional, alguma situação que venha trazer algum impeditivo para que a pessoa tenha aquele imóvel com a intenção de ser dono. Animus domini é vontade? Não. Animus domini não é vontade. Vontade é quando eu falo assim, nossa, eu alugo esse apartamento aqui, eu tenho vontade de morar nele, tenho vontade que ele seja meu um dia, então eu vou reunir requisitos, que na maioria das vezes são requisitos financeiros, para adquirir esse apartamento quando a pessoa que me aluga for colocar ele à venda, se é que a pessoa um dia vai querer fazer isso. Isso é vontade. Ânimos é outra coisa. Ânimos é muito interessante, assim, o professor Darcy Bessoni traz isso de forma, numa frase que eu reputo que talvez seja a melhor forma de você fazer essa análise do que é esse tal ânimos dono. É quando a pessoa entende que ninguém é mais dono daquele imóvel do que ele. Quando ele entende isso, mesmo que ele saiba que o proprietário registral, que aquele nomezinho que está lá não é dele, ele entende que aquela pessoa que está com o nome lá não é mais dono do que ele, ou qualquer outra pessoa não é mais dono do que ele. Por quê? Seja porque ele já está lá há muito tempo, que já ocupou, já está lá há muito tempo, pegou um terreno vazio. Boa noite, Alexander. Pegou um terreno vazio e aí, tipo, chegou lá e construiu sua casa, construiu sua moradia, mora lá com sua família não sei quantos anos, ou tirou proveito do bem, seja porque ele adquiriu de um contrato de compra e venda da pessoa que realmente era o proprietário registral e que nunca foi otorgado uma escritura, ele entende, ele tem certeza de que ninguém é mais dono do que ele. E ele tem uma relação com aquela coisa, uma relação materializada,
que é uma relação de manutenção. E quando a gente fala manutenção, é muito importante a gente falar isso, que não é somente a manutenção para você morar. Um contrato de aluguel pode vir lá que certas coisas relativas à manutenção é você que tem que fazer. Manutenção, quando a gente fala, é não deixar a coisa perecer. É não deixar com que a coisa venha a se perder. Quando você tem uma relação, que não é uma relação só de pagamento de uma conta de luz que você achou, é que é você que é a pessoa responsável diante da concessionária de energia elétrica por aquela luz. Aí você pode falar, Betânia, mas quando uma pessoa tem um contrato de aluguel, ela também pode fazer isso. É diferente. Ela não vai, por exemplo, se responsabilizar por débitos anteriores. E por aí vai. Agora sim, tudo que é posse é apta a gerar direitos reais, que tem esse ânimo, seja o ânimo de ser proprietário, o ânimo de dono, seja o ânimo de outro direito real que pretende usufruir. É bom que a gente fale isso, né? Uma vez numa aula, né, Alex? Já perguntaram pra gente. Eu queria que você pontuasse também, Betânia, que não é tão implacável assim essa relação obrigacional, não impede, existem formas de que essa relação pode sim se tornar a posse pode se tornar capaz de se levar a declaração de aquisição do direito real através da usucapião. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da intervenção do caráter da posse. Acho que você ia falar disso agora. Vou fechar aqui que eu acho que deixa aberto. Na verdade, eu ia falar que a pessoa pode ter ânimos. Que a pessoa pode ter um ânimo de lajeário, um ânimo de superficiário, um ânimo de usufrutuário, não necessariamente um ânimo de proprietário. Daniel, boa noite. Emília. Emília, né? Rezende. Vamos lá. Pode ter um ânimo que não necessariamente é o ânimo de proprietário, porque você pode usucapiar outro direito real. E aí você usucapiando um direito real de usufruto, você tem que ter ânimo de usufrutuário, não de proprietário. Né? É importante a gente trazer isso, porque já tem gente... que mencionou para a gente em aulas, né, do curso que a gente dá aula, falando, olha, na contestação, o advogado da outra parte falou, olha, mas você não tem ânimos de proprietário, como é que você quer fazer uso capião de um direito real de laje, de uma laje, de um imóvel lajeário? Fazer uso capião de imóvel lajeário, você não precisa ter ânimo de proprietário, você tem que ter ânimo de lajeário, né? Você tem que se comportar como titular do direito real de laje. Então, é importante que a gente traga aí. Em relação à intervenção do caráter da posse, é uma questão que é bem discutida e é outra questão que aí eu ia entrar numa coisa assim, ó. Posse, gente, tá lá no livro, todo mundo estudou bem bonitinho. Você pega um livro, qualquer livro que você vai falar direito das coisas, tem lá, falando tudo de posse, um monte de tese, mas não sei o quê, posse justa, injúria. Posse, você tem que saber, compreender que posse é aquela na prática. Tá? E aí é diante do fato concreto. Eu vou falar uma coisa para vocês, e eu falo isso sempre. Quem já foi meu aluno, quem já foi meu estagiário, quem já foi servidor da Defensoria Pública e já trabalhou lá com a gente, me escuta falar isso com muita frequência. E eu sei que você pensa a mesma coisa, Alex. Posse apta a gerar direito real não é uma coisa simples de provar. De jeito não é. Quando essa posse é contestada, é uma coisa extremamente complexa. É por isso que a gente tem que se circundar de todos os elementos. É por isso que muitas vezes o nosso assistido lá no Defensoria fala, mas doutora, por que tanto documento? Eu sou o dono. Eu comprei, mas a gente tem que provar. Se você for parar para pensar, aquela posse lá apta a gerar o capião, ela é uma posse que a pessoa acha que tá tudo num bolo só, né, Alex? Que é uma posse tipo, buf. Mas é assim, você tem que provar a continuidade, você tem que provar não interrupção, você tem que provar que a posse é mansa, pacífica, você tem que provar que você não teve oposição, você tem que provar em alguns casos a exclusividade. Em alguns casos a exclusividade, então é cheia de nomes. Em alguns casos a exclusividade, né? Como é o caso do curso que eu estou escrevendo agora, diga-se de passagem, né? Então, assim, que é o caso de uso capião em imóvel proveniente de herança, né, por um dos herdeiros, e no caso de imóvel em condomínio, né? Então, assim, não é simples, não é simples. Então, assim, o que é esse tal intervenção do caráter da posse, né, que a Alex pediu para eu falar. Vou falar rapidamente, não dá para falar. Intervenção do caráter da posse, acho que é um curso só dela, de pelo menos 4 horas. Mas, assim,
para trazer casos concretos, né, Alex? Sim. Para trazer um exemplo do que a Alex falou, é quando uma pessoa começa pagando um aluguel e por determinado motivo, em algum momento, se rompe aquele vínculo contratual do aluguel sem ação de despejo, sem qualquer coisa naquele sentido. Por exemplo, uma pessoa falece, vou dar um exemplo aqui de um caso hipotético. Uma pessoa falece, cobrava o aluguel da pessoa a vida toda, uma pessoa vem a falecer, não deixa herdeiros, ou deixa herdeiros os sobrinhos, e os herdeiros não vão lá, às vezes nem sabia, às vezes aquela pessoa só tinha posse também do imóvel, não arrola aquele bem, não cobra mais o aluguel, e a pessoa procura até para saber quem é que vai pagar, não localiza quem ele vai pagar e continua morando no imóvel por 20 anos. E quando entra com uma ação de uso capião, aí que os herdeiros vêm e contestam, não, mas esse imóvel era do meu pai, essa pessoa pagou o aluguel. Mas essa pessoa pagou o aluguel há 20 anos atrás. Essa pessoa pagou o aluguel, olha o rei aí, boa noite, rei. Boa noite, rei. Há 10 anos atrás. Entendeu? Há 20 anos atrás. Essa pessoa pagou aluguel há muito tempo. Aquela relação que existia de aluguel, que fazia com que aquela posse ela fosse uma posse precária, caso ela fosse exigida novamente, essa relação ela já se rompeu. Quando essa relação já se rompeu, se iniciou daquele momento ali para frente uma outra relação. A Carla entrou aí também, ó. O rei e a Carla, olha. Boa noite, Carla. Aquela relação, ela se rompeu, Alex. Quando aquela relação se rompe, se inicia uma nova posse, uma nova qualificação. Essa posse pode sim ser uma posse apta a gerar a uso capião. Então, aí já é outra história. Esse tema é bem complexo, é uma questão muito prática também, né? Existe uma discussão doutrinária se é possível ou não. Os doutrinadores mais modernos falam que pode, convalescimento de posse precária, mas isso aí é uma outra discussão para uma outra live só para isso, né? Porque senão... Com certeza, é bem extenso o assunto, aqui bem falando amplo. só disso, mas de qualquer forma eu já pontuei o que você pediu. É porque a gente está falando de Animus Domini, né? A pergunta foi a caixinha, né? A pergunta veio Então, na caixinha, então é interessante. É possível que tenha essa relação objetiva e com algumas... Agora, gente, são algumas situações. Uma delas, tem que acontecer algumas coisas para acontecer a intervenção do caráter da posse. Primeiro dessa é rompimento do vínculo, né? Desse impedimento objetivo que existia. Bacana. Vamos passar para a próxima, né, Betânia? Essa é interessante aqui. Inclusive já teve julgado relativo a esse ponto. Vamos lá. É possível usar uso capião especial para apartamento? O STF falou que é, né? Então, tá dito, né? Vamos lá. O STF falou que é, e foi uma discussão muito boa até, né? Quem acompanhou a discussão, foi uma discussão muito boa, uma discussão do que Marco Aurélio trouxe, né? Marco Aurélio era o relator desse especial proveniente do Rio Grande do Sul, e uma discussão muito boa do ministro César Peluso, que na época estava no STF, né? Muito boa em termos do que seria a propriedade, né? Porque a discussão toda, e é importante a gente falar isso. Ó, primeira coisa, o STF disse que é possível. É possível uso capião. E uma discussão muito ferrenha também em relação ao Lewandowski, né? Algumas coisas que o Lewandowski trouxe, assim, eu vou tentar trazer resumidamente para falar onde é que está a controvérsia. Né, Alex? Porque a gente pode entender que não existe controvérsia. Imóvel, um apartamento, e até 250 metros quadrados, não tem lógica ter essa controvérsia, né? Mas a controvérsia, ela residia em alguns aspectos relacionados com o que é um condomínio edilício, né? Primeiro que ela residia naquela controvérsia assim, olha, o prédio, o condomínio edilício em si, ele tem 690 metros quadrados. A gente vai considerar a metragem do condomínio edilício e o entendimento foi que não. O entendimento foi de que você tem que se basear no que é a parte exclusiva da pessoa. Mesmo que essa parte exclusiva automaticamente leve ao acessório de utilização das partes comuns. Mas o que a pessoa vai usufruir é a parte exclusiva, né? A parte comum é a parte acessória. Tem uma discussão muito boa do Lewandowski com o ministro César Peluso sobre isso. Na época em relação a isso.
Mas o entendimento que prevaleceu foi que não, que a discussão que você tem aí é de moradia. Uma outra discussão que teve foi a questão assim, olha, a uso capião especial, ela veio num esteio de... A uso capião especial é uma política urbana, né? Uma política pública de urbanização, de regularização fundiária, de direito à moradia e que se procura garantir direito à moradia aquelas pessoas que só têm um imóvel, que só utilizaram dessa espécie de uso capião uma única vez. E aí existia uma discussão que você pode, olha, nessa lógica que você está falando, né, do entendimento lá, discussão dos ministros, você poderia usucapiar um imóvel de 220 metros quadrados, né? Você poderia usucapiar um imóvel de 220 metros quadrados, de luxo, com várias áreas comuns. Mas o entendimento que prevaleceu foi o seguinte, olha, se a área exclusiva não ultrapassa, né, se a área somada, né, a área exclusiva, que ele tem direito, não ultrapassa 250 metros quadrados, e a fração ideal não ultrapassa, separadamente, inclusive, a fração ideal não ultrapassa 250 metros quadrados, e a área do apartamento não ultrapassa 250 metros quadrados, é possível. Esses outros requisitos a serem apurados de política pública, eles são apurados em outros requisitos, não somente na questão da metragem, ou se é apartamento, ou se é um lote de terra no chão. Eles vão ser apurados como, por exemplo, a gente falou aqui algumas vezes, o capião especial não é para a pessoa amealhar patrimônio, né? Não é para a pessoa juntar patrimônio. É exatamente para que a pessoa tenha uma moradia digna. E essa moradia pode ser um apartamento. Então, assim, o STF decidiu que sim. Então, acho que a gente não tem... Acho que depois desse entendimento, não tem como muito questionar isso, apesar de que há questionamentos em relação a isso, hein? Bacana. Vamos entrar agora no âmbito extrajudicial, né? Já que a pergunta está relacionada ao procedimento, seja no perante o notário, perante ao registrador. E aí temos a pergunta, né? A ata notarial é feita por quem? E aí o complemento, o registrador é que vai identificar se existe posse, aí ele está falando da ata notarial que é destinada a uso capião extrajudicial. Então vamos lá, é feita por quem a ata notarial, Betânia, relativa Pelo ao notário, né? Vamos lá. Notário registrador são pessoas diversas e têm Eu função acho que diversa. tem a pergunta traz aí uma certa confusão por trás, né? Em relação às pessoas que vão ter suas atuações perante esse procedimento da usucapião, seja anterior ao próprio procedimento, por assim dizer, e também o procedimento que corre perante o registro de imóveis. Então é bom esclarecer as duas funções que vão ser estabelecidas dentro desse procedimento. Vamos lá. Na uso capião extrajudicial, a gente tem a atuação tanto do notário como a atuação do registrador. O notário é aquela pessoa que faz a ata notarial. É só o notário que faz a ata notarial. A ata notarial é atribuição do notário, tá? O notário, aquela pessoa que está lá, o tabelião de notas, no cartório de notas. Tem a gente até outro dia estava discutindo, né, Alex? Tem um projeto de legislação aqui na Bahia que funde alguns cartórios, Sim, né? sim. Mas o sistema brasileiro é um sistema que fez essa divisão propositadamente, para que buscando evitar vários equívocos. Propositadamente separou o tabelionato de notas de registros, né? Então, assim, é o notário. O notário é quem vai fazer a narrativa e a constatação do que ele vê de tempo de posse. Ele vai ao local, você tem que levar, eu costumo falar muito isso, a gente faz muito post sobre isso, já temos algumas lives aqui sobre isso, assim. O notário, você tem que municiar o notário dos elementos necessários para que ele consiga constatar que a pessoa tem posse. Posse apta a gerar um direito real. Então, assim, é o notário que vai fazer a ata notarial. Se o registrador ele vai constatar se a pessoa tem posse ou não, vai também, porque ele que vai dar a decisão, né, da declaração da uso capião. A ata notarial, ela é um dos elementos
prova, é elemento indispensável, inclusive, né? Não tem como você procedimentalizar uma uso capião extrajudicial sem ata É um notarial. requisito, E né, que aí, está lá no... exatamente. Mas aí já dou uma dica também para quem vai ingressar com uma uso capião judicial. Utilize-se também da ata notarial. A gente sabe que o uso capião extrajudicial não comporta conflito. Mas se você tiver uma situação de uso capião que você já sabe que vai ter conflito, você vai procedimentalizar na via judicial. Você procedimentalizando na via judicial, utilize-se também da ata notarial, porque você aí já vai ganhar muito tempo. E dependendo da situação, até a audiência, você vai conseguir dispensar. A Muito audiência tempo... proativa da prova testemunhal, porque você pode levar as testemunhas e os confinantes para o próprio notário ouvir. Quando você está falando de muito tempo, a depender do Tribunal de Justiça, eu não vou dizer A ou B, você pode estar falando aí de 5 anos ou até de 10 anos. Então, é muito, muito saudável se utilizar desse instrumento que você está colocando aí, porque você pode fazer com que o seu cliente chegue ao ponto que ele quer, que é a decisão de mérito, muito mais rápido, infinitamente mais rápido. Então, procurem se atentar a esse instrumento ata notarial, no uso capião judicial, inclusive. É bom a gente falar também que a ata notarial não é prova só para uso capião, né, gente? Com certeza não. A ata notarial está lá na parte das provas do Código de Processo Civil, né? A gente já fez até aqui algumas lives falando das milhares de possibilidades que você tem para comprovar com a ata notarial na questão de relacionada a direitos reais, né? Então, assim, milhares. E aí uma questão interessante, por exemplo, se tiver um exemplo, quando num divórcio, numa dissolução de união estável, Jussara, boa noite. No divórcio, numa dissolução de união estável, as pessoas não têm um direito real sobre o bem, né? O casal não tem um direito real sobre o bem, mas tem posse, e a pessoa que está procedimentalizando essa partilha fala: olha, a gente não tem bem nenhum. A pessoa pode fazer uma ata notarial comprovando que não tem direito real sobre o bem, mas que tem posse. A posse pode ser partilhada. Então, existem... Eu pesquei aqui no CPC 384, o artigo. 384, Isso. Existem milhares de possibilidades, né? Então, assim, o notário vai fazer, só que o registrador, a ata notarial, gente, não é a única prova que o registrador vai ter ou ela é indispensável, mas ela não é a única que o registrador vai analisar. Tanto que aqueles documentos que você levou para o notário fazer a ata notarial, você também vai ter que juntar junto com o seu requerimento do capião extrajudicial. Então, assim, tanto o registrador como o notário vão aferir se você tem posse. O notário para fins de elaboração da ata notarial e o registrador para dar a decisão da uso capião extrajudicial. Mas são pessoas diferentes e devem ser, tem que ser, na verdade. Eu ouvi até do nosso parceiro Everson, né, que é um registrador aqui no estado da Bahia, que a confusão se dá muito no interior por conta desses dois cartórios estarem instalados em prédios, no mesmo prédio, um no térreo, às vezes, outro no primeiro andar, e as pessoas fazem a confusão em relação a essa similitude de local em que eles estão instalados. Continuando as perguntas acerca da uso... Não, mas é uma coisa engraçada, assim, a gente conversa muito... assim, às vezes, com quem é registrador, com quem é notário, eles costumam falar: olha, só vai estudar a fundo quem é que faz o quê, quem realmente vai fazer prova para essa área, concurso para essa área, e a gente que trabalha com regularização, que trabalha com direitos reais na prática, e aí tem que saber mesmo, né? Senão você não trabalha. Não trabalha, não faz, não anda, né? Continuando as perguntas acerca da uso capião extrajudicial, né? E aí veio a seguinte pergunta, Betânia. Posso somar posse na uso capião extrajudicial, né? Eu queria só fazer aqui iniciar dizendo que uso capião é uso capião, seja ela no procedimento judicial ou extrajudicial. E aí eu dou para você complementar, né? Porque já deixo... Vai lá. Assim, é bem interessante, assim, como as pessoas... a gente recebeu pergunta, assim, nesse sentido, né? Em relação ao capião extrajudicial, como se fosse uma nova espécie, ou como se fosse... Se a espécie te permitir somar posse, porque tem espécie que não permite, por exemplo, a especial urbana, né? Sim. Só no caso do herdeiro que já reside no imóvel. Mas, assim, se a espécie te permitir...
Você pode fazer soma de posse. Gente, a Alex acabou de falar, os campeões extrajudicial é procedimento. É forma de você instrumentalizar. Ou você vai instrumentalizar na via judicial, ou você vai instrumentalizar na via extrajudicial. É possível somar posse? Tem espécies que é possível. Se você for utilizar uma espécie que é possível, é possível. Só chama atenção em relação a isso, Alex, para algumas coisas. Inclusive, no curso que a gente fez de uso capião extrajudicial, eu chamei bastante atenção disso. Na verdade, essa é uma das dicas que a gente dá. E eu falo muito isso, né? Na nossa atuação, eu falo isso com muita frequência. Você só vai somar posse se isso for indispensável para a garantia do direito. Porque, assim, quando você está somando posse, primeiro que você tem que somar posses que são posses idênticas, tá? Você não pode somar posses que têm naturezas diferentes. E nós temos posses que têm naturezas e origens diferentes. Você também pode correr o risco de somar uma posse que foi questionada, né? Que foi botar a fruta podre colocar a fruta podre no cesto, né? Você vai contaminar todas as... Por que é exigido na uso capião extrajudicial que você tire certidão também? Isso está lá, está no provimento. Tanto pode que está lá no provimento. Quando você vai somar posse, você tem que tirar certidão não só das pessoas que são os titulares dos direitos reais, de quem vai adquirir. Você também tem que tirar a certidão dos antigos possuidores que você vai somar posse. Por que você tem que fazer isso? Para ver se essa posse foi questionada. Para ver se houve uma interrupção. Porque se você está somando e houve a interrupção, interrompeu para você também. Então, assim, essa é uma dica que eu dou. Só soma se você realmente precisar somar para alcançar o direito. Lógico que tem situações que a gente só soma, que a gente soma para alcançar o direito. Mas assim, Alex, tem muitas situações que você pode enquadrar numa outra espécie que talvez tenha um tempo menor, né? Numa outra situação. Agora, sim, você sabendo como veio, você tirando as certidões, você conseguindo, não tem problema nenhum, né? Você vai somar a sua posse, tudo perfeito, que você pode, se você for utilizar uma espécie que pode somar posse, obviamente, né? Então, assim, é muito tranquilo isso, entendeu? Inclusive, o próprio provimento do CNJ fala que na ata notarial que o notário fizer, ele vai também descrever como era a posse do antecessor, porque a gente sabe que tem muita gente que adquire imóvel, soma a posse com o antecessor e um ano depois que adquiriu, que tem a posse, soma mais, sei lá, mais 9 anos, né, da posse do antecessor e já faz o campeão extrajudicial. Então, assim, é plenamente possível no extrajudicial, no judicial, né? O que você tem aí é uma limitação em relação ao especial, né? Que é uma limitação da espécie, é independente se o procedimento vai ser extrajudicial ou judicial. Então é isso. Essas 4 perguntas aí que a gente selecionou trouxeram esses pontos que são sensíveis ao que a gente fala todo dia aqui sobre a uso capião e sobretudo a uso capião extrajudicial. Eu quero convidar as pessoas aqui para se inscreverem no nosso canal Telegram com conteúdos exclusivos, no nosso Facebook e também no nosso YouTube, né, Betânia? O link está na... Estão passando por aqui, que toda terça, toda quinta, 18h06, a gente está aqui. E que quem quiser perguntar na hora também, pode perguntar na hora também, que a gente responde também. Não precisa mandar pergunta antes, não. Pronto. Então é isso. Caso. Então, uma ótima noite para todos e até terça-feira. Tchau, Betânia. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau.